Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO. O papo agora é Brasileirão. Tivemos 7 jogos nesse domingo na sequência da 9ª rodada. O Botafogo é o líder isolado. Bateu em Cariacica o Grêmio por 2-1 e assumiu a liderança da competição. O Flamengo é o segundo colocado. Empatou em Curitiba 1-1 com o Furacão. Já dos acréscimos, o Atlético marcou seu gol com o Fernandinho. E mais adiante, a 47 foi o gol do Fernandinho. Aí, aos 53, o Everton Araújo empatou para o Flamengo. Flamengo em segundo, Furacão em quarto lugar. E o Bahia, que empatou em 2-2 com o Criciúma no Heriberto Wilson, ocupa a terceira posição, é o G4 da Série A do Brasileiro. E o Z4, hein, pessoal? A zona de rebaixamento tem 2 ex-campeões, o Grêmio e o Fluminense. Tem também o Criciúma e o Vitória. Por falar no Vitória, Vitória venceu a primeira na Série A da temporada, bateu no Barradão em Salvador, o Inter por 2-1, mas mesmo assim, mesmo com a vitória, segue no Z4, segue na zona de rebaixamento e na lanterna da competição. A partir de agora, tudo sobre esta 9ª rodada do Brasileiro. Rodada só termina na segunda-feira à noite em BH, na Arena MRV, com o Atlético Mineiro e Palmeiras. Antes, uma dica da KTO, tá aqui ó, kto.com. Entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho para receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO. Daqui a pouco eu falo dos jogos desse domingo, antes a classificação atualizada, que tem Botafogo na liderança isolada, 19 pontos. Flamengo 18 pontos, 5 vitórias, saldo 8, é o segundo colocado. Bahia em terceiro, 18 pontos, 5 vitórias, saldo 4. E o Atlético Paranaense fecha o G4, tem 17 pontos, 5 vitórias e saldo 7. São Paulo com 15, Bragantino com 15 fecham a zona de classificação para a Copa Libertadores da próxima temporada. Zona de rebaixamento, pessoal. Tem agora o Grêmio pela primeira vez na competição aqui. 6 pontos. Criciúma 6 pontos. Fluminense 6 pontos. Vitória também com 6 pontos. Aliás, existe um equilíbrio muito grande. A diferença do 13º colocado, que é o Atlético Goianiense, que é o Dragão, para o Lanterna, que é o Vitória, é de apenas 2 pontinhos. Dragão tem 8 pontos, o Vitória tem 6. Grêmio, Criciúma, Fluminense e Vitória, 6 pontos. Corinthians, Vasco, Cuiabá, 7. E o Atlético com 8 pontos na tabela. Projeção de momento para escapar do rebaixamento. Está baixa a projeção, hein, pessoal? Está dando aqui, ó, 31 pontos para escapar do rebaixamento. 80 para título e para garantir vaga no G4, projeção de momento de 72 pontos. E de 67 para G6, portanto, são as projeções de momento da Série A do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira à noite, termina a rodada em BH, 8h30 com Atlético Mineiro e Palmeiras. O que pode acontecer na rodada, depois desse jogo, com a classificação aqui? O Palmeiras, se vencer a partida, vai a 17 pontos. Se vencer por até 4 gols de diferença, vai passar Bragantino e São Paulo e vai fechar a rodada em 5º lugar. Se o Palmeiras vencer por 5 ou mais gols, ultrapassa Bragantino, São Paulo e Furacão e fecha a rodada no G4. O Atlético, se o Galo vencer a partida, vai a 16 pontos, ultrapassa Cruzeiro, Palmeiras, Bragantino e São Paulo e fecha a rodada na 5ª colocação. Ok? É o que pode acontecer na rodada. Ou o Palmeiras assumir, entrar no G6, né, sendo 5º colocado, ou no G4, sendo 4º colocado. E o Galo, o que pode acontecer com o Galo, é entrar no G6, ficar ao final da rodada na 5ª colocação na tabela. Deixa eu voltar para a galera aqui, ó. Botafogo é o líder, né, pessoal? Botafogo venceu o Grêmio em Cariacica, aliás, um erro total da direção do Grêmio, né? Marcou o seu jogo com o mando de campo do Grêmio para Cariacica, um estádio, né? Kleber Andrade em Cariacica, do Espírito Santo, que é de domínio dos times cariocas. Os cariocas que jogam lá Flamengo, Fluminense e Vasco, e nesse domingo Botafogo, jogam em casa. Grêmio errou ao colocar o mando de campo do seu jogo em Cariacica. Perdeu para o Botafogo por 2-1. Botafogo tem agora 3 vitórias seguidas, por isso que cresceu na competição aí. Venceu Corinthians, Fluminense e agora o Grêmio é o líder da competição. O Flamengo
que empatou 1-1 com o Atlético Paranaense, já não perde há 5 jogos, tem agora 3 vitórias e 2 empates na sequência do Flamengo. Bahia empatou com o Criciúma 2-2 do Heriberto Wilson. Bahia não perde agora 8 jogos. São 5 vitórias e 3 empates. O Bahia perdia o jogo em Criciúma no Heriberto Wilson por 2-0 e conseguiu chegar ao empate em 2-2. E o Furacão, que empatou com o Flamengo em casa 1-1, tem apenas uma derrota nas últimas 7 rodadas do Brasileiro. Perdeu para o Fortaleza, lá no Castelão, por 1-0. Foi a única derrota do Furacão nestas últimas 7 rodadas da competição. Tivemos o clássico em São Paulo, entre Corinthians e São Paulo, 2-2. Corinthians não vence há 5 jogos. A sequência do Corinthians sem vitória tem 3 empates, 2 derrotas. E o São Paulo, no Campeonato Brasileiro, não perde há 7 partidas. Série invicta do São Paulo no Campeonato Brasileiro tem 4 vitórias e 3 empates. O Grêmio, pessoal, que perdeu para o Botafogo por 2-1, entrou no Z4, tem agora 4 derrotas seguidas na competição. Perdeu para o Bahia, perdeu para o Bragantino, perdeu para o Flamengo e agora perdeu para a equipe do Botafogo. O Cuiabá, hein? Cuiabá venceu por 5-0 o Fortaleza. Claro, Fortaleza teve 2 jogadores expulsos, o Brits e também o Renato Kaiser, mas quando teve os 2 expulsos, o Cuiabá já vencia por 3-0. 5-0 para o Cuiabá. O Cuiabá tem 2 vitórias nas últimas 4 partidas. O Cuiabá venceu o Criciúma e o Fortaleza, então vem crescendo na competição. O Cuiabá que saiu, momentaneamente pelo menos, da zona de rebaixamento. O Vitória, pessoal, venceu o Inter de Salvador por 2-1. Primeira vitória do time baiano na competição. Mesmo assim, para ver como estava muito atrasado o Vitória, mesmo vencendo o Inter, o Vitória permanece no Z4 e permanece na lanterna da competição. Criciúma, hein? Criciúma está na zona de rebaixamento. Vencia o Bahia primeiro por 2-0, depois por 2-1. O goleiro Gustavo foi expulso, 2 cartões amarelos praticamente muito próximos um do outro, fazendo cera, foi expulso de campo, né, na partida, e aí o Criciúma não conseguiu segurar o resultado, cedeu o empate para o Bahia. Se o Criciúma tivesse vencido o jogo, estaria o Criciúma hoje fora da zona de rebaixamento. Tomou o gol de empate, voltou para o Z4. Lembrando então, pessoal, nesta segunda-feira à noite, 8h30, tem Atlético Mineiro e Palmeiras fechando a 9ª rodada. A 10ª rodada começa na quarta-feira com 7 da noite, Botafogo e Atlético Paranaense, Atlético Goianiense e Criciúma. 8 da noite tem São Paulo e Cuiabá, Fortaleza e Grêmio, Juventude e Vasco da Gama. 9h30, Cruzeiro e Fluminense, Inter e Corinthians. E o encerramento da próxima rodada, a 10ª rodada, acontece na quinta-feira. 6h30 da noite, Vitória e Atlético Mineiro. 8 da noite tem Flamengo e Bahia. 9h30, aí sim, fechando a rodada, Palmeiras e Bragantino são os jogos da 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Botafogo, Flamengo, Bahia, Atlético Mineiro no G4. Grêmio, Criciúma, Fluminense e Vitória no Z4 na zona de rebaixamento. Fui!